Olá, eu sou a Carolina Ferrari, a peregrina. Aqui, a fé encontra a vida como ela é. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Esse é um canal novo que eu estou criando para vocês, para partilhar um pouquinho dos meus bastidores, o meu caminhar diário, né? A minha peregrinação constante. Eu senti a necessidade de migrar para cá, porque nas outras redes sociais eu sinto que fica algo muito fragmentado, é uma vida de recortes, muito superficial, e também acaba que fica a gente só posta aquilo que a gente quer, então fica meio como um recorte. E a ideia daqui é eu trazer mais profundidade, realmente conversar com quem tem interesse, né, quem está nessa mesma busca da verdade, assim como eu, esse caminhar, e também ser um espaço aí até para troca. A ideia é realmente eu trazer mais do que não dá para ficar colocando aí em qualquer rede superficial. Então é um conteúdo mais profundo, mas também mais sem filtro, mais a vida como ela é. Essa é a ideia. Então aqui eu vou estar falando muito sobre a maternidade, né, sobre a minha vocação matrimonial, sobre a fé, sobre o degustar a vida, porque eu acredito que é tudo, na verdade, uma coisa só, né? É uma resposta a um chamado que eu discerni, né, na minha caminhada, mas que muitas de nós temos também esse chamado. Só que muitas vezes a gente acaba se perdendo aí pelo caminho. Assim como eu, durante muito tempo, né, já vivia uma caminhada, inclusive já na caminhada de fé, e eu considerava uma fé sincera, né, uma fé muito sentido, né, muita emoção, inclusive, que hoje eu vejo que era uma fé jovem. Essa fé, ela era desordenada. Então, ao mesmo tempo que eu amava Deus, eu vivia ali no dilema entre culpa, né, excessos e prazeres desregrados. Eu não sou peregrina só porque eu fiz a peregrinação a Santiago de Compostela, dali sim nasceu o nome, mas eu sou peregrina porque eu tento viver a fé aplicada no meu dia a dia, no concreto do dia a dia, a cada passo, durante o meu caminhar, seja no cansaço, seja na casa desarrumada, né, nas tarefas do dia a dia, no trabalho, no meu apostolado, né, no meu chamado aí do trabalho com o vinho, com a psicanálise, com as famílias, mas nas escolhas pequenas e grandes, na minha forma de enxergar a vida, né, nos meus sentidos, na forma de desfrutar mesmo da vida, de degustar e também de estar presente. A fé, ela não é algo isolado, ela não me tirou, né, dos sacrifícios, dos percalços que a vida nos traz, mas a fé me traz leveza. Isso é algo que as pessoas que me conhecem já, né, falam que é a minha maior característica. Assim, quando eu pergunto para as pessoas o que elas enxergam em mim, é justamente essa leveza. E é disso que eu quero trazer para vocês, porque eu acredito muito que não é sobre a Carol. Né? Não é que a Carol tem esse dom que ela consegue enxergar com leveza, mas eu costumo dizer que realmente eu acredito nisso, que eu não tenho miopia à toa, né? E eu acredito que um dos sentidos que Deus vem me curando muito é a minha visão. Mas não só a visão, né? Como os outros sentidos ali, mas essa forma de estar em contato com o mundo, essa forma de enxergar o mundo, né? E de lidar, de se relacionar com o mundo. Isso só é possível, né, pela graça divina, não é pelo dom da Carol, né, mas é por ação de Deus sobre mim. Então eu me ponho a caminhar, mas o fardo se torna muito mais leve. O peso da mochila na peregrinação fica bem mais leve. Inclusive, isso é algo, né, que na peregrinação a Santiago de Compostela, eu fiz os 800 quilômetros, né, o caminho francês completo. Eu fui com uma mochila bem pequenininha, né? Encontrei vários peregrinos no caminho que tinham uns mochilões enormes. E mesmo assim, durante a caminhada, eu já achei que eu estava carregando peso em excesso. Eu me dei conta de que eu tinha levado coisas a mais. Mas muitas pessoas já, nossa, como você tem uma mochila tão pequenininha, né? E isso é algo que eu não tinha me dado conta. Mas eu acredito de fato que Deus que me ajuda ali, né? Ele me carrega no colo, inclusive, né? Então tudo se torna mais leve.
Durante a minha última gestação, né, gestação do Francisco, eu me aproximei muito de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Vocês vão ver aí que eu vou partilhar muito da minha fé. Ela cresce, né? Eu gosto de aprofundar a minha fé através do conhecimento da história, né? Do olhar dos santos. Eu acho que são pontes, né? Pra gente conseguir fazer esse caminho de aprofundamento. E Santa Teresinha, ela, né, chegou até mim no ano passado e eu aprofundei essa relação com ela. Ela tem um olhar muito puro, muito inocente, né? De viver a fé. E muito do simples, do ordinário, do dia a dia. E não foi à toa, né, que ela apareceu para mim durante a gestação do Francisco. Eu fiz no final da gestação, fiz a novena para ela e o Francisco nasceu no dia dela. E Santa Teresinha, ela carrega uma cruz repleta de rosas. E eu acho que é muito sobre isso. E é muito sobre isso que eu vou querer trazer aqui para vocês também. Não é negar as nossas cruzes. Inclusive quando falo de maternidade, né? Porque hoje a gente vive aí numa era muito fácil cair na culpa por seguir idealizações, por romantizar as coisas, né? Por viver em bolhas. Então a ideia daqui é justamente trazer o real, como eu falei, menos filtro, mais vida real, mais partilha concreta. Eu acredito que eu sou uma mãe peregrina que está ali em constante caminhar. A maternidade, eu costumo dizer que ela coloca uma lupa nas nossas sombras. Como psicanalista, né? A gente tem a missão de dar luz às sombras, de trazer à tona o que é inconsciente. E, né, do lado de cá, como psicanalista, ok, eu ajudo as pessoas a trazer essa luz, mas é um processo, né, de troca ali mútua e eu tô nessa constante caminhada também. E a maternidade, eu acho que ela dá uma acelerada nisso, né? Ela revela muitas coisas que durante muito tempo a gente deixou embaixo do tapete, né? A gente não quis lidar. Então também por isso que eu acho que muitas mulheres têm medo da maternidade, adiam, colocam outras prioridades à frente, de maneira até inconsciente, tá, gente? Eu acredito que de fato isso muitas vezes não é racional, mas é algo que a gente vai ter que se colocar à prova, a gente vai ter que lidar com as nossas frustrações, com a nossa criança ferida, né, com o nosso vitimismo, tudo isso vem à tona. Então, é um lugar de amor transcendente, não tem como ser diferente. A maternidade nos convida a isso, a sair de nós mesmos em prol do outro, né? Mas é um caminho assim muito divino também, né? De muita realização. Realmente é um chamado maravilhoso. E ai, Carol, mas então esse canal não é para mim porque eu não sou mãe, eu ainda não tenho nem certeza se eu quero ser mãe, eu não sei se esse é meu chamado. Divina. Já vou começar aqui a te chamar de divina, porque é assim que eu chamo as minhas mentoradas, minhas seguidoras. Todas nós temos um chamado à maternidade, seja ela física ou seja ela espiritual. Nós mulheres temos, por natureza, essa nossa vocação do cuidar, do zelar. O meu chamado é esse e eu vou partilhar também, né, sobre isso. Eu acredito de fato que a gente tem uma vocação natural para cuidar, para zelar. Ah, Carol, eu acho que não é assim, isso aí foi ensinado, isso não é da nossa natureza. Bom, eu com a Clara agora, né, eu tenho a prova viva disso, desse cuidado dela natural. Sejam com todas as criaturas, né? Eu acho que isso a gente consegue ver, né? O cuidado com a natureza, o cuidado com as plantas, com os animais. Às vezes tem sim uma sementinha ali do mal, se a gente não cuida, eu acho que, né, isso também eu vou partilhar com vocês, eu acredito de fato. Se a gente não cuidar, a gente vai pro caminho errado. E muitas vezes tem uma relação sádica, uma relação, às vezes, de sentir, né, dependendo da nossa natureza ali, de sentir prazer em meio que maltratar, em torturar. Então, por isso a gente tem que estar muito atento. Mas, independente do objeto, né? Na psicanálise a gente fala isso, né? O objeto que a gente vai projetar essa nossa relação, nós temos esse instinto de cuidar, né? O instinto maternal, de zelar, de querer o bem. Então, eu vou partilhar com vocês, né, um pouco desse meu caminhar, desse chamado que eu tenho de vocação matrimonial. Eu acredito que de fato é um convite, né, ao caminho. Ah, meu Deus. Minha unicórnio. Mamãe tá gravando. Oh, meu amor, já começou o show da Clara? Não. Ainda não? É.
Tá, eu vou fazer. Deixa só a mamãe terminar de gravar aqui, tá? E o mano tá gritando lá, né? Não? Eu tô ouvindo ele. Vai lá dar um beijo pro papai, fala pra ele bom trabalho. Retomando, como eu ia dizendo, a maternidade não é ser idealizada não como um pedestal para elevar a gente, o nosso ego, que não é sobre isso. É sobre não conseguir 100% do script. Isso também é uma das coisas que eu mais aprendo com a maternidade, que eu vou querer partilhar aqui com vocês. Muito provavelmente, né, muitos dos vídeos, a ideia tem um caminho, né, um roteiro, mas eu vou deixar aberto também, deixar um espaço para aquilo que não está no roteiro, para aquilo que não está no script. Porque essa é uma das maiores lições que eu venho aprendendo com a maternidade, que a gente não tem 100% do controle. A Clara já me trazia muito disso e agora o Francisco me convida ainda mais, né, meu amor? Então, mais uma vez eu vou enfatizar aqui, eu sou peregrina, não é porque eu já cheguei num determinado ponto, mas porque eu sigo caminhando, permitindo que a graça de Deus, né, infunda sobre mim, aperfeiçoando aquilo que ainda precisa muito ser lapidado. É meu gaduchito, é meu gaduchito. E aqui também, né, eu vou partilhar um pouco com vocês sobre a espiritualidade, sobre a minha fé, mas não de maneira abstrata, não de maneira teórica. A ideia aqui não é ficar dando aula de doutrina. Eu gosto muito da frase de São Francisco, né? Ide anunciai, se preciso for, utilizem palavras. Então eu acho que é muito sobre isso. Eu vou partilhar com vocês como eu vivo a minha fé. Muitas pessoas admiram muito, né, como que a Clara já vive a fé de uma maneira bem sólida. Para as crianças é muito mais fácil, né, mas é de uma maneira natural, uma maneira integrada ao nosso dia a dia, à nossa rotina. Não é sobre uma fé que ela só é vivida lá no domingo na missa, lá, né, no templo, no retiro, não. Mas é sobre uma fé encarnada, de fato. É uma fé que vai me fazer levantar ali, assim como hoje, né? Levantar na madrugada para servir, né? Uma fé que eu reconheço, né? Jesus no outro. Uma fé que nos convida a viver essa fé na família, na casa, no cansaço, no trabalho, né? E nas pequenas e grandes escolhas. Eu vou ficar roxo. Cadê meu goducinho? Te pega o povo, Francisco. Te pega o povo. Ai, meu lindo. A fé que não toca o corpo, que não passa pelo corpo, pelo meu servir, pelo meu cuidado com o corpo, o templo do Espírito Santo, ela vira hipocrisia, ela vira discurso vazio. E eu já tive desse lado daí, achando que a fé era só discursos, aprofundamentos teóricos, né? Queria pregar à força, converter todo mundo à força, achando que ia ser pelas palavras, pelos julgamentos, me achava dona da razão. E através da maturidade, do caminho, né, do silêncio também, da presença, Deus foi tocando no meu coração e me mostrando, né, como que Ele gostaria que eu vivesse a minha fé. E aqui vamos falar de prazer, sim. Eu também sou conhecida como a peregrina do vinho, né, como enóloga. Eu sempre falei do vinho como esse instrumento também, né, de autoconhecimento, né, um convite a olhar para dentro. Mas ao mesmo tempo, o vinho ele é uma bebida
que mexe muito com os nossos sentidos. E rapaz. E foi inclusive isso, né, que me trouxe para o mundo do vinho. Foi o mundo do olfato, dos aromas, dos perfumes, né, esse convite a esse universo. Então, o prazer, ele é dom, mas quando ele ocupa o lugar do sentido, ele se torna tirano. Isso seja o vinho, né, seja qualquer prazer aí. Então, aqui eu vou te convidar a desfrutar de prazer com temperança, com consciência, presença e gratidão. Aqui eu vou falar de vinho como símbolo, como experiência, como um caminho de encontro com o sagrado. E o vinho não como fim, né? Aqui a ideia, quando eu falo de vinho, meu trabalho com vinho já vem sendo assim, né? Eu sempre trago um lado mais subjetivo, um lado do vinho que ninguém costuma falar. Mas o vinho não como fim, mas como caminho, de fato, para os bons dons da vida. É um prazer que pede ordem, que pede presença e sentido. Eu descobri que o problema não era o vinho, né? Quando a gente fala aí de fé, né, não é à toa. O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, inclusive eu tenho, né, Nossa Senhora de Caná como intercessora, padroeira do meu trabalho, do meu apostolado. Esse vinho, qual que era esse vinho? A mãe fala, né? Faça o que ele vos disser. Acabou o vinho. Acabou a alegria, né? As festas naquela época, elas duravam dias. Imagina a festa sem vinho, né? Então Jesus podia fazer qualquer milagre. Por que o primeiro milagre, o início da vida pública de Jesus começa transformando água em vinho? De fato mostra que o vinho, né, ele tem um papel especial, se apreciado assim, né, de maneira sacralizada, né? Aquele vinho não era qualquer vinho. E não é à toa que Jesus é a verdadeira videira, né, e nós somos os ramos. Né, Francisco? Francisco concorda. Meu amor, o que você acha disso? O que você acha disso, meu amor? Então o problema não é o vinho, mas claro, o vinho é uma bebida alcoólica, né? E isso exige ainda mais atenção e presença. E assim como eu falei que a maternidade coloca uma lupa nas nossas sombras, o vinho também pode fazer isso. Inclusive eu costumo dizer que é fácil o vinho subir a cabeça, né? Como eu tô falando, é uma bebida alcoólica. Então o vinho revela muito também sobre os nossos vícios, sobre os nossos excessos, que muitas vezes, né, em outras formas, a gente vai levando durante a vida e a gente não se dá conta. Mas quando a gente começa a ultrapassar no vinho, aí, né, a gente se dá conta mais rapidamente. Então o problema não era o vinho, mas era o que eu buscava nele. Para quem é esse canal? Para você, divina, sim, divina, porque aqui o convite é a gente fazer o caminho de volta para casa, né, se reconectar com a nossa essência divina, com Deus que habita dentro da gente. Então é para você, divina, que se sente dividida, que já está na caminhada inclusive, mas volta e meia se perde ainda em excessos, em culpa. Para você que busca uma espiritualidade profunda, verdadeira, mais possível. Para você que deseja integrar a fé, a vida familiar e o prazer sem culpa, né? Sem negar qualquer um desses pontos, mas colocando em ordem. E para quem, assim como eu, entende que a vida é um caminhar, é uma peregrinação e não um espetáculo, né? Se essas palavras te tocaram, se fez sentido para ti, divina, eu te convido a se inscrever no canal, já ativar as notificações, porque assim que eu publico um conteúdo novo, você recebe a notificação em primeira mão. E também te convido, né, como esse é um vídeo de abertura, né, de boas-vindas, te convido a deixar seu comentário, o que você mais gostou, né, sugestões, o que você gostaria de saber, se você está chegando agora, se você já me acompanha, tá? A ideia aqui é eu estar aqui do outro lado do divã também, tá? Então, também ser um momento de acolhida, de escuta,
deixar esse canal bem do jeitinho aí que vocês desejam, né? Porque a ideia é realmente que esse canal seja um lindo instrumento aí no seu caminhar, na sua jornada, assim como para mim também, tá bom? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.